Sejam todos bem-vindos, amém? Vamos já abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Por favor, Lucas. Isso, obrigado. Lucas, no seu capítulo 5, amém? Então, queria falar com os irmãos acerca de um homem que foi chamado, não é? Pedro. Mas antes eu quero trazer o contexto, não é? No capítulo 1, 2 e 3 e o 4 vai contar a história do precursor de Jesus, que é João Batista, né? O Antigo Testamento sempre falou de um precursor que viria, prepararia o caminho para Jesus. A Bíblia diz que Maria, ela recebe uma visita do anjo, anunciando o nascimento de João Batista, e depois anunciou o nascimento de Jesus, porque em Jesus veria a salvação da humanidade. A Bíblia também vai falar que este mesmo João Batista, ele nasceu de uma linhagem sacerdotal, mas ele não estava no templo, ele pregava no deserto, mas a multidão ia até com ele. A Bíblia diz que chegou um tempo em que João Batista estava batizando, e ele vê Jesus no meio da multidão, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. Acontecendo o batismo de Jesus, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu em forma de pomba, e ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Depois de Jesus ser batizado, no capítulo 4, a Bíblia diz, Lucas 4 diz, no versículo 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Mas no versículo 14, a Bíblia está a dizer que, cheio do poder do Espírito, ele voltou do deserto. Ou seja, todos que têm um chamado precisam ter a mesma experiência que Jesus teve. Existe um momento que nós estamos cheios do Espírito Santo, mas existe um momento que precisamos nos mover no poder do Espírito Santo. Nós não começamos a missão sem estarmos revestidos do poder do Espírito Santo. Amém? No capítulo 5, a Bíblia vai dizer que havia um homem, Pedro, e os seus amigos, Pedro, Tiago, João e André. Eles estavam pescando. Pedro era pescador. A Bíblia vai contar que Pedro passou a noite toda pescando e não conseguiu resgatar nada, não conseguiu colher nenhum peixe. Ele ficou triste, ficou cabisbaixo. E a Bíblia diz que era habitual Jesus caminhar no lago de Genezaré. O lago de Genezaré, que é o lago da Galileia, que tem o nome de harpa por causa do seu formato, não é? Então Jesus sempre caminhava ao redor do lago de Genezaré. Neste dia, Pedro estava lavando as suas redes. Por quê? Porque em vez de colher peixe, ele colheu apenas lixo. Ele não teve êxito no seu trabalho. Então eles ficaram naquele lugar, lavando as redes, limpando as redes. Mas como já era habitual Jesus passar naquele lugar, a Bíblia diz que havia uma multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Estava faminta e apertava Jesus. Então Jesus precisava de um barco para poder usar como púlpito para sua pregação. Então eu entendi, se Pedro conseguisse pescar, Jesus não teria barco para usar como púlpito para a pregação. Então nada acontece por acaso, tudo tem um propósito de Deus, amém? Então a Bíblia diz que Jesus, diante da multidão, viu 2 barcos, e um dos barcos era de Pedro. Jesus viu o barco de Pedro e ele escolheu o barco de Pedro. Talvez você está aqui no meio da multidão, estás a pensar que Jesus te esqueceu. Ouça, Jesus já viu você, Jesus já te escolheu, porque a Bíblia diz que antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. E ele diz que não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Aleluias. Então Jesus já te enxergou no meio dessa grande multidão. Amém? Então, ele escolheu o barco de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro, se assentou, porque precisava ensinar a multidão. Era um costume judaico que todo mestre que ensinasse precisava estar sentado e a multidão sentada. Para quê? Para que a comunicação fosse confortável. Amém? Então ele